Boa tarde a todos os presentes na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e também aqueles irmãos que se encontram nos seus lares através do Facebook. Nesta tarde de quinta-feira, vamos fazer a exposição da mensagem do nosso Mestre Jesus através do seu Evangelho, do capítulo 17 e o item 10, e o tema é Sede Perfeitos. E o item 10 é com referência ao homem no mundo, o homem na atualidade hoje. Enquanto vamos fazer a nossa prece de abertura, eu peço para os irmãos que estão nos lares agora, que querem dispor de uma jarra com água, de um copo, para mais adiante os benfeitores espirituais colocar ali os nutrientes necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vamos dar início à nossa prece. Amado Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo cada vez mais, recebendo os fluidos necessários para darmos continuidade à nossa caminhada terrena. O ambiente preparado para nos receber e os ambientes domésticos também, através do pensamento e a união num tema atual, para compreendermos cada vez mais, Pai, o objetivo aqui na Terra. Então vou passar a palavra para a colega, a Berenice, a nossa expositora na tarde de hoje. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nesta casa abençoada, principalmente neste período em que estamos retornando às atividades. Estamos nos vendo, estamos, enfim, mas retomando esta caminhada juntos, que nos foi podada, porque assim deveria ser, em torno de 2 anos, quase. Então é muito bom. Eu fico muito feliz de aqui estar com vocês. O nosso irmão falou muito bem. O homem no mundo. Fala de todos nós. Nós aqui no mundo. Nós, espíritos imortais, em mais uma oportunidade terrena, em mais uma vez aqui na Terra, através da reencarnação. Então, estamos no mundo, estamos no planeta Terra, estamos a caminho. No capítulo 17, Sede Perfeitos, o item número 10, vai nos dando assim uma abrangência, vai nos dando uma visibilidade sobre este assunto. É uma mensagem que foi recebida em 1863 por um espírito protetor em Bordeaux, na França, para nós bordeaux. Nos fala que um sentimento de piedade deve animar nosso coração. Quando rogamos, imploramos a assistência dos bons espíritos. Então todos nós vamos nos reportar aqui agora. Estamos nesta casa. Viemos em busca de algo, por certo. Cada um de nós tem um motivo para aqui estar. Todos nós estamos
de uma certa maneira, preocupados com a nossa parte espiritual. Nós não viemos aqui buscar o material. Claro que preocupados com a nossa parte espiritual, sabemos que muitas vezes vai repercutir na parte material. Mas o Espírito aqui nos diz, nos fala, esse Espírito protetor, que todos aqueles que se juntam, que estão em reunião, deveriam limpar seus corações de qualquer pensamento mundano, de qualquer pensamento fútil. Deveríamos nos colocar à disposição daqueles a quem rogamos e pedimos, e aqui também nos é salientado muito bem o poder da prece. É através da prece que nós nos reportamos a solicitar a companhia, as inspirações, o acompanhamento desses espíritos bem melhores do que nós, por certo. Então, ele vai nos dizendo que devemos exercitar, vivenciar, compartilhar esse sentimento de piedade. E aí nós fomos procurar. A piedade nos parece, num primeiro momento, algo associado à pena. Não. Pena é algo que muitas vezes nos coloca numa situação inferiorizada, nos coloca para baixo. A pena, quando nós temos, eu estou com uma peninha do fulano ou do ciclano, esta pena nós não temos a intenção, mas muitas vezes ela tem o poder de colocar a mão na cabeça da pessoa e pôr mais para baixo, sem a nossa intenção. Então a piedade, o que seria a piedade? A piedade, eu penso no outro, eu desejo para o outro o melhor. Não quando, digamos, eu estou com pena do Paulo. Quando eu digo isso, eu posso querer o melhor. Não, mas que o Paulo saia dessa situação, se eu estiver, enfim. Mas a piedade, ela não humilha, ela agrega, ela levanta, ela conforta. A piedade nos dá caminhos bem melhores a trilhar com aquele que detém de nossa parte esse sentimento. Então a piedade é um exercício de caridade para com o outro, de colocar-se no lugar do outro, o exercício da empatia, de querer para o outro aquilo que eu gostaria para mim. A piedade vai fazer os meus sentimentos movimentarem-se em direção ao outro com uma qualidade, já envolvendo o amor. Ah, mas aí poderemos pensar, mas sabemos o que é o amor? Já vivenciamos o amor? Se ainda não vivenciamos e não exercemos esse sentimento maior, que abrange, que acolhe, se ainda não, porque não o sabemos, diante das nossas imperfeições, se ainda não fizemos isso, então nós podemos fazer movimentos em relação a esse amor, com a piedade, com a caridade, o pensar no outro, o deixar de pensar somente em mim, que aí já envolve o ego, o egoísmo. Então, quando nós estamos vivendo, transitando por esta terra, é para um fim útil e muito útil. Nós não viemos à terra para passarmos férias.
para nos deleitarmos somente com aquilo que gostamos e queremos. Nós viemos ao planeta Terra em mais uma existência, em um corpo especialmente preparado para nós, pela belíssima oportunidade redentora que Deus nos dá. Nós viemos aqui para que possamos refazer a caminhada, refazer situações que deixamos incompletas, pegar novamente na mão de irmãos que no passado talvez tenhamos desencaminhado, tenhamos feito aquela pessoa sofrer, chorar e desviar-se de um caminho que ele estava tentando acertar. Então, através da reencarnação, aqui chegamos na Terra e, consequentemente, temos o dever de fazer jus a essa oportunidade. Consequentemente, evoluir, crescer, aprender, refazer caminhada. E um dos assuntos que está inserido neste item 10 nos fala da convivência. Conviver com o outro. E aí, queridos irmãos, é que encontramos um dos maiores desafios da nossa existência. Porque conviver não é fácil. Conviver com o outro, aceitando o outro como é, nas suas diversidades, nas suas opiniões, no seu modo peculiar de ser, nas suas tentativas de felicidade, de somatório, de crescimento. Conviver com o outro é muito difícil. Nós podemos pensar em determinado momento, mas eu amo todos os do meu lar. Do nosso lar, que bom que amamos todos do nosso lar. Mas aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem conosco na seara espírita, aquele que convive comigo quando o ônibus está cheio e ao passar por trás de mim muitas vezes dá um pisão no meu pé, aquele que não pensa como eu, aquele que discorda e aponta exatamente como eu sou, porque o outro me conhece melhor muitas vezes que eu mesmo me conheço, porque não tirei tempo para investir no autoburilamento, no autoconhecimento. Muitas vezes não tirei tempo e nem quero, porque aí eu vou enfrentar-me frente a frente e saberei onde devo mudar e como devo mudar. Porque nós não somos ainda anjos. Um dia seremos espíritos puros. E aí, para nós, piedade, caridade, amor serão assuntos já dimensionados no nosso viver. Serão assuntos de comum acordo conosco. Ainda não o são. Porque conviver com o outro, muitas vezes, nos faz refletir, nos faz analisar, nos faz não gostar e até gostar de algumas coisas que identificamos em nós e devemos exercitar, viver, acompanhar, investir, clarear mais para nós. Também nesta leitura nos fala com muita propriedade sobre a caridade, que nós devemos exercitá-la. E quando nós falamos em caridade, só um momentinho, por favor. Quando nós falamos em caridade, o primeiro
ímpeto que temos é dar ao outro. Caridade é doar, sim, mas não necessariamente coisas materiais, não necessariamente aquilo que me sobra, que não vai me fazer falta. Caridade material é dar até aquilo que é importante para nós, é compartilhar, é dividir. Muitas vezes a gente vê, eu vou dar esse casaco, não me serve mais, não utilizo mais. Mas será que muitas vezes não temos que dar, se temos 10 casacos? Nós somos um, por que precisamos de 10 casacos? Escutava esses dias uma palestra sobre esse assunto, inclusive, onde Marta Antunes, uma vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, fez uma belíssima explanação sobre esse assunto, e ela falou o seguinte, que me chamou muita atenção. Nós mulheres aqui, gostamos muito de comprar sapatos. Nós temos, às vezes, um lugar reservado para a quantidade de sapatos. Temos só 2 pés. A gente não se dá conta que nos associamos e nos identificamos com o supérfluo. Nos identificamos também com o excesso. Então, quando nós pensamos em caridade material, dar o que me sobra. Mas a caridade é muito mais ampla, é muito mais abrangente, é muito mais larga, é muito mais continuada. A caridade, ela pode ter um item muito importante, talvez o mais até, que é o item da caridade moral. A escuta inteligente, amorosa, o dar o ombro quando o outro está muito triste, o ceder às nossas opiniões, preconceitos, pontos de vistas, querendo sempre dar a última palavra, o ceder diariamente se necessário for, para bem de outrem. Não que não devemos, e devemos sim ter opiniões, posições, valores, tudo isso é perfeito. Mas muitas vezes queremos impor ao outro aquilo que nós acreditamos, a nossa verdade. E nos tornamos pessoas chatas, nos tornamos pessoas que ninguém gosta de ficar perto de nós, nos tornamos pessoas opiniáticas, achando que, não, mas comigo é assim. Quando podíamos dizer, tenho comigo outrem, porque não é que vamos abrir mão das nossas convicções, dos nossos valores, mas é ouvir o outro. A caridade moral também está associada a orar pelo outro, a querer o bem daquele que me calunia, que falou mal de mim, que tem inveja de mim. Não faz mal, ele é um irmão a caminho. Mas só vamos poder pensar assim quando estivermos mais evoluídos, mais conscientes, mais críticos, não com o outro, conosco mesmos. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura. Nós, principalmente, estudantes e trabalhadores da doutrina espírita e até mesmo simpatizantes, porque se viemos de uma casa espírita, como falávamos no início, viemos em busca de algo, somos simpatizantes desta abençoada doutrina que nos dá o suporte, clareia. Ontem mesmo estávamos numa reunião com um jovem autista e ele veio nos trazer o depoimento dele enquanto evangelizando desde 6 anos em 2 casas espíritas até. Ele fazia a evangelização em 2 casas espíritas, na juventude, na infância não. E ele nos disse assim com muita propriedade: a doutrina espírita me salvou. A doutrina espírita botou meus pés no chão para a aceitação da minha condição
e para a aceitação das minhas limitações. Ele fez todos os ciclos de evangelização da infância, todos os ciclos de evangelização de juventude, participou de todos os eventos de juventude, encontros com Gergues, com Ger, tardes juvenis, encontrão, enfim, e agora é um estudante do Oeste, da doutrina espírita, sendo encaminhado para a mediunidade, não o exercício, o estudo. Eu fiquei assim encantada, porque aquele jovem de 26 anos à minha frente, com um grupo de trabalhadores, dando este depoimento, autismo, não num grau muito forte, um grau um pouco mais leve, mas disse-nos, pensei em cometer o suicídio por 3 vezes. E não cometi, porque quem me segurou aqui foi a doutrina espírita. Então, queridos irmãos, que abençoada doutrina, que nos redime, nos esclarece primeiro, nos conforta e nos redime a nós mesmos, porque é nós que fizemos o trabalho, nós é que nos esforçamos, nós é que identificamos, através do autoconhecimento, situações que são necessárias, mudar e recomeçar a caminhar. Aqui também nos fala, com muita propriedade, que devemos viver com os homens do nosso mundo. Somos todos nós. Todos nós aqui temos um lar, somos casados ou não, temos filhos ou não, temos netos ou não, temos os nossos trabalhos, nossos graus de estudo, temos, enfim, nossos vizinhos. Se somos aposentados, não trabalhamos mais. Trabalhamos no sentido profissional, trabalhamos muito mais após. Então, queridos irmãos, vivei com os homens, na convivência com os homens do vosso mundo. E como, é muito importante que o Espírito Protetor aqui fala, e como os homens do vosso mundo, como? Então, não vamos abrir mão, se quisermos ir num cinema, se tivermos condições de fazer uma viagem e for permitido, não vamos abrir mão, enfim, de ter coisas boas, sim, para podermos interagir bem. Não vamos abrir mão das coisas do mundo, mas que tenhamos cuidado, ele nos alerta, com o supérfluo, com o excesso, com, muitas vezes, juntarmos. Quantos livros será que temos em nossa biblioteca que nem lemos ainda e nem vai dar tempo, muitos de nós, de ler? Porque é tanta coisa para fazer, para interagir. Quantas visitas? Claro que agora estamos a recém pensando em sair de um período de pandemia, retornando, né? Por 2 anos não, mas vamos pensar no período anterior, pandemia. Porque a pandemia veio, queridos irmãos, para que pensássemos como estava a nossa vida e como queremos que ela fique a partir de agora. Com certeza, cada um de nós que está aqui hoje, se fosse refletir que lições tirou de tudo isso, seriam muitas, todos nós. Muitas. Faríamos tantas e tantas coisas diferentes, e faremos, por certo, do que fazíamos antes. Mas quantas visitas deixamos de fazer? Quantas atenções deixamos de dar? Esses dias eu ouvia assim, ó, que há alguma coisa errada. Alguma coisa errada conosco quando ofertamos para as visitas aquela xícara bonita, aquele pires, aquele jogo de talher melhor que tivermos, a melhor toalha, o melhor guardanapo, o tapete que tivermos, alguma coisa errada. Quando ofertamos para a visita, não é errado ofertar para a visita, mas há alguma coisa errada quando ofertamos para quem convive ao nosso lado a xícara lascada, quebrada, a toalha de qualquer jeito, quando não damos a atenção devida, quando não damos o ajuste em que aquela pessoa sinta-se querida, quando não damos a atenção para aquele que convive ao nosso lado. E quantas vezes a gente trata o outro como visita, quando deveríamos tratar o nosso esposo, esposa, filho, filha. Quantas vezes as pessoas dizem:
Ah, se eu pudesse fazer diferente. Então, queridos irmãos, vamos dar de nós o que tivermos de melhor. Não faz mal se eu não tenho uma xícara boa, mas vamos dar um carinho, um olhar, escutar. Quantas vezes nós escutamos o outro pensando na louça para lavar, na casa para varrer, ou então quantas vezes fizemos tudo isso e o outro chega da rua louco para chegar em casa, dar um abraço, não suja, troca o chinelo, não entra. Quantas vezes? Que bom se já não fazemos mais isso. Sinal que já acordamos para isso. Sinal que já estamos mais motivados para vivermos melhor. E outra coisa também que nos chama muita atenção aqui é que nós devemos estar muito atentos a todas as coisas que fizermos, reportar ao nosso Criador. Quantas vezes nós precisamos obter algo, queremos algo, seja para a saúde de alguém que nós amamos, ou nós mesmos, seja, enfim, alguma coisa que nós pedimos através da prece a Deus e aos mentores de luz. Porque só chega a Deus através dos mentores de luz. Eles é que fazem essa seleção para o encaminhamento das nossas rogativas, agradecimentos e louvores. Aí nós paramos e vimos assim. Quantas vezes a gente começa alguma coisa e pedimos a proteção de Deus? E está correto, não tem nada errado, está tudo no lugar certo. Nós pedimos a proteção de Deus. Aí obtivemos êxito naquele fato, naquele pedido, naquela situação. Quantas vezes esquecemos de agradecer ao Criador por ter nos ajudado, ou por até não ter nos dado o que pedimos, porque muitas vezes não é para a nossa necessidade aquilo que estamos pedindo. Então, queridos irmãos, reportar todos os nossos atos, a nossa vida, ter confiança em Deus. Também antes de sairmos agora para cá, falávamos com um jovem maravilhoso, muito querido, companheiro nosso de caminhada, onde nos dizia que foi descoberto o ponto em seu cérebro da epilepsia. Onde ele tem epilepsia, o que desenvolve aquela epilepsia? Ele chegou a nos dizer que era algo assim, muito pequenininho, como um grão de arroz. E que estava muito temeroso da cirurgia que fará. E aí nós falamos com ele. E Deus? Deus está no comando de tudo. Deus sabe que vai acontecer o que tiver que acontecer. E por certo vai acontecer o bom, porque é assim que a gente tem que dizer. Temos que preparar a criatura para o bom de Deus, o certo para Deus, para nós, porque Ele nos conhece. E aqui, voltando já para encerrarmos sobre a piedade não humilha, porque quando exercitamos a piedade em direção ao outro e conosco mesmos, nós temos que nos reportar a Deus, porque a piedade compreende cada um de nós, sabe das nossas mazelas, porque nós sabemos e Deus também. A piedade anima, conforta, consola e põe para cima. Então, queridos irmãos, nós temos que viver com as condições que o mundo nos oferece. E é o mundo que merecemos e necessitamos. É melhor ainda, necessitamos este mundo. Por quê? Precisamos evoluir, crescer. Não estamos aqui, como falávamos no início, a passeio de férias. Podemos fazer, sim, um momento muito bom de nossas vidas. Podemos, quando retornarmos, deixar uma saudade boa, deixar uma lembrança amistosa, carinhosa, com quem conviveu conosco. E assim deve ser. Então façamos tudo o que pudermos para vivermos neste mundo sem ser do mundo, porque não somos daqui. Viemos do plano espiritual, somos de lá. Lá é a nossa verdadeira pátria, porque somos espíritos imortais, não morremos nunca. Estamos aqui para aprendizagem e crescimento.
e retornaremos com muita alegria a dar conta da nossa administração quando voltarmos à nossa verdadeira pátria, porque somos de lá. Estamos vivendo numa condição física no mundo, planeta Terra, abençoado planeta Terra, com todas as oportunidades de evolução para nós, para cada um de nós que está aqui e outros que não estão. Estamos a caminho. Que sejamos profícuos, que sejamos investidores em nós mesmos para sermos melhor amanhã do que hoje estamos. Para planejarmos um futuro rico, profícuo, fértil espiritualmente, e vamos agradecer muito a Deus por estarmos aqui vivendo como homens encarnados em um corpo físico, porque tivemos esta bela oportunidade. Então sejamos viventes desta terra, vamos viver com os homens e como os homens, mas cuidando muito da parte espiritual. Esta é a que vai conosco, esta é a que fica de lembrança, e esta é que vale todo o investimento. Muito obrigado, meus queridos, pela paciência e boa vontade de cada um de vocês nesta abençoada tarde. Que assim seja. Obrigado. Obrigado. Grande tema para nós fazer a nossa reflexão. Vamos dar continuidade, então, nesta tarde, nos preparando para recebermos, através dos benfeitores espirituais, o passe coletivo aqui na sociedade e o passe espiritual nos seus lares. Obrigado, amigo Jesus. Há tantas dificuldades no nosso caminho, grandes batalhas, que o próprio homem cria para si. Mas rogamos sua benevolência, Pai, para que possa nos assistir nas horas difíceis, mas também naquelas enquanto estamos alegres. Gratidão, Pai, por esses benfeitores que atendem às nossas necessidades no dia a dia, a todo momento. Muitas vezes nós, despercebidos pela vida, nem agradecemos. Estamos nessa tarde reunida, meditando, porque tem algo em nós que necessita dessa luz, desse amor. E somente encontramos, Mestre, ao seu lado, caminhando hoje junto do Senhor. Mas aprendemos também no seu Evangelho a dividirmos esses benefícios espirituais para aqueles irmãos mais necessitados. Que essa luz divina possa adentrar a todos os lares, renovando as energias. E em cada um dos nossos irmãos, a luz do Mestre está presente. Nas águas expostas, que ali possam ser produzidos os fluidos curativos, os fluidos tonificantes, para nos dar uma esperança na caminhada de hoje. Estamos aqui, Pai, reunidos para receber, pois o Senhor sabe as necessidades de cada um de nós. Muito obrigado por esse encontro, Mestre, e que possamos continuar ainda com a nossa mente, nosso coração, nosso pensamento nesses benfeitores amigos, que em torno de nós espalham energias redentoras. Assim seja. Agradecemos. Obrigado por todos presentes na casa e aqueles irmãos nos lares. Uma boa tarde.